Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Conectando, mais um programa da Suzana Agora, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez a gente vai trazer aqui um assunto muito bacana e eu quero pedir para você aproveitar e compartilhar a nossa live, isso mesmo, compartilha a nossa live, manda também as suas perguntas aqui, hoje a gente vai falar sobre bariátrica, cirurgia bariátrica. Tudo que tem a ver com a cirurgia, você que tem vontade de fazer a cirurgia, vem para cá. A gente está aguardando um pouquinho vocês entrar aí e aproveitar essa live ao vivo que nós estamos hoje. Temos convidados especiais. Hoje eu quero convidar vocês para participar bastante com a gente, mandar as suas perguntas e compartilhar. Sabe por quê? Hoje eu tenho aqui o médico Dr. Jaime Teles, que é cirurgião bariátrico, faz cirurgia do aparelho digestivo. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite da Suzana Agora. Vir até aqui e falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante, né, que hoje em dia é a obesidade. Obrigado, Carla, pelo convite. Obrigado e espero corresponder às dúvidas que os seus internautas têm. E estamos aqui, vamos aproveitar o tempo para poder esclarecer o que poder e falar de bariátrica. Que legal, bacana. Eu tenho também como uma convidada especial a Poli Souza, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada também por ter aceito o convite. A Poli fez cirurgia bariátrica também, é uma bariátrica e veio contar aqui um pouquinho da experiência dela, tudo bem? Bem, boa noite, gente, tudo bem? Pessoal aqui do estúdio, pessoal aí de casa. Bom, vamos lá, né? Muita coisa legal para falar, né? Apesar que eu acho que essa live deveria ter, no mínimo, 2 horas, porque 1 hora vai passar rapidinho e tem muita gente bacana para falar. Eu quero dar boa noite também para o Fábio Cowboy, que também fez a cirurgia, é o nosso convidado. Muito obrigada por ter aceito o convite da Suzana Agora e estar aqui com a gente de casa, mas está aqui também. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar participando de um programa tão bacana que nem esse, que leva informação para a população de forma divertida e acaba informando a população da melhor forma possível. Boa noite ao doutor, minhas saudações à doutora Isabel, que é uma excelente profissional também. E boa noite, meus amigos aí bariátricos, que são tudo gardenal, que nem eu, mais ou menos. A Jéssica também, Jéssica Carneiro, boa noite. Seja bem-vinda, Suzana Agora. Muito obrigada por ter aceito também o nosso convite de vir falar um pouquinho de como foi a experiência da sua cirurgia, viu, Jéssica? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Carla. Boa noite, Poli, Fábio, Dr. Jaime, a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite. Agradeço o Dr. Jaime, que foi quem me operou também. E se hoje estou aqui para falar, foi porque a cirurgia foi muito boa e teve bom resultado. Muito obrigada pelo convite. Ai, que legal. Bom, gente, todos nós fomos operados por essa equipe maravilhosa que é da Suzan Clean. É isso mesmo, a Suzan Clean fica aqui em Suzano e tem também uma sede em Mogi, né, doutor? Sim, atende Suzano e Mogi das Cruzes. Atende Suzano e Mogi das Cruzes. A matriz aqui em Suzano e a gente tem uma filial em Mogi das Cruzes. Agora, minha pergunta, vamos começar com o Dr. Jaime. Dr. Jaime, desde quando surgiu a cirurgia bariátrica aqui no Alto Tietê, ou desde quando o senhor vem operando as pessoas aqui que fazem cirurgia bariátrica na região? Olha, aqui em Suzano, eu comecei com a cirurgia bariátrica em 2003. Eu gostava muito de operar estômago, que a área minha é da aparelho digestivo. E depois que alguns remédios que apareceram para tratar as úlceras, essas cirurgias praticamente desapareceram. E no início de 2003, então, pintou a oportunidade de começar com esse novo procedimento cirúrgico, em que a gente acaba fazendo uma cirurgia do estômago que a gente já era habituado a fazer, só que para pacientes com objetivos diferentes. A gente acaba trabalhando no aparelho digestivo, criando situações para que esses pacientes curem de uma doença chamada obesidade. Quer dizer, a gente lida com o aparelho digestivo sem problema nenhum, aparentemente, está até bem, porque estão ganhando peso, né? Mas a gente trabalha ali no aparelho digestivo hoje para resolver o problema do excesso de peso dos pacientes e também hoje com a cirurgia metabólica,
que quem não conhece é um procedimento igual ao cirúrgico, mas com objetivo diferente, que é tratar o paciente diabético tipo 2, o hipertenso e as outras doenças que aparentemente tem relação com a obesidade também. Só que aí, nesse caso, o objetivo não é a obesidade, seriam essas doenças. Então, em 2003, a gente iniciou com o mesmo procedimento cirúrgico que eu faço hoje do bypass, só que de uma forma a cirurgia aperta. A gente mudou o método, mas não a técnica. A técnica continua a mesma, só que por cirurgia videolaparoscópica. E isso ajudou muito na recuperação, no tempo de realização da cirurgia e a aceitação hoje dos pacientes com relação ao procedimento cirúrgico. Com o tempo veio agora a cirurgia de sleeve, que é uma cirurgia que a gente faz uma gastrectomia vertical, e que também é muito bem aceita, e dependendo da indicação, a gente ou opta pelo bypass ou opta pela cirurgia de sleeve. Então, desde 2003, aí tem que fazer a conta, mas não gosto muito de fazer essa conta, porque dá a ideia do tempo que a gente já tem, né? Já tem de estrada. Já tem de estrada. Mas é desde 2003 até aqui 2020, e até hoje ainda não tem uma técnica tão boa quanto esse do bypass que a gente realiza. Agora, quem faz o bypass não tem outra chance de refazer. Existe a possibilidade, a gente vê bastante gente comentando sobre isso. Logo quando a gente publicou sobre a live, tinha gente fazendo esse tipo de pergunta. Eu conheço alguém que fez bypass, voltou a engordar, e agora, pode refazer de novo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Primeiramente, o bypass é uma técnica que a gente considera ótima para o paciente que tem necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Se tecnicamente essa cirurgia foi bem realizada e não houve nenhuma alteração assim, anatômica desse órgão que a gente operou, nem cresceu esse estômago, nem tem uma anastomose, que seria a comunicação entre o estômago e o intestino, muito ampliada, esse paciente fica difícil você pensar em outro procedimento para ele. Agora, se caso há essas alterações anatômicas, e você pode trabalhar para corrigir, como você pode fazer uma ablação por endoscopia na anastomose para diminuir essa saída do estômago e fazer com que o paciente tenha mais saciedade e ele volte a perder peso. O que eu sempre comento é o seguinte, a ferramenta fica lá. Se ele consegue, o paciente, se conscientizar e com a ajuda da equipe multidisciplinar, seria nutricionista e psicóloga, e do médico também, ajudá-lo a poder a trabalhar mais esse excesso de caloria que ele está recebendo, trabalhar mais para que ele queime mais, ele consegue perder o peso. Ele não precisaria de um outro procedimento. Tá? Então é isso que a gente vê. Alguns optam pelo sleeve pensando em transformar num bypass futuramente, mas não é o que deveria ser realizado. Hoje a gente percebe que os pacientes aceitaram muito a ajuda da equipe multidisciplinar e entenderam a real, vamos dizer, ajuda que eles passam, né? E a segurança que eles transmitem. Então, se o paciente faz a cirurgia, sabendo que ele vai chegar no peso ideal, e que se passando 1, 2 anos ele pode reganhar peso se ele não obedecer aquelas normas pré-dadas, ele pode reganhar peso. Lembrando que a obesidade é considerada uma doença. O paciente obeso é um paciente inflamado. E por ser doença, e doença crônica, ela pode recidivar a qualquer época da vida. Então é como se você tivesse um paciente hipertenso ou diabético que parasse de tomar o remédio por um tempo e achasse que não vai voltar a ter diabetes ou não vai voltar a ter pressão alta. Vai readquirir ela de novo. Então, a mesma coisa se trata com a obesidade. Você não pode, vamos dizer assim, deixar de fazer o que você aprendeu aquele tempo e pratica. Aí você consegue se manter no peso. Muito esclarecedor. Agora, vamos falar um pouquinho de saúde, de coisa boa. Olha que legal. Eu quero que vocês, os nossos convidados de hoje, a Polly, quero também a Jéssica e o Cowboy, falem um pouquinho, pelo menos 1 minutinho e meio aí, cada um de vocês,
O que mudou na vida de vocês após a cirurgia? Quem era a Polly antes da cirurgia e a Polly hoje? Vamos começar com a Polly? Enquanto a gente fala, a nossa produção vai colocar para vocês algumas fotos. É um clipe de fotos que nós fizemos aqui de como eram esses pacientes aqui antes de operar, antes de passar por esse procedimento cirúrgico, tá bom? Polly, pode começar com você, claro. Fique à vontade. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, de como foi para você ter realizado a cirurgia. Bom, eu fui uma paciente um pouco resistente, porque eu decidi fazer a cirurgia na 5ª tentativa. Às 4 eu desisti. Mas não porque eu fiquei com medo, alguma coisa, porque eu sempre amei aquela gordinha linda que eu era, eu tenho muito orgulho dela. Porque se não fosse ela, eu não seria quem eu sou hoje. Ela me deu força, ela me ensinou a viver, ela me ensinou, porque hoje o obeso, ele é muito... sofre preconceito. Isso é um fato. Mas eu nunca liguei para padrões nem nada. Porém, com o tempo e o excesso de peso, eu estava com 120 quilos, começou pressão alta, pré-diabética, eu já não conseguia mais calçar sapato, eu só usava chinelo, enfim. Aí uma grande incentivadora minha, que não tem como não falar, que é a minha tia Célia, espero que ela esteja me ouvindo aqui, vendo a live. E ela foi uma pessoa que acreditou em mim e falou, vai. Eu falei, ai tia, tá bom, eu vou. Ela é para ir mesmo. Eu falei, tá bom, tia, eu vou começar a chorar. Não vou, prometi que eu não ia chorar, né, Carla? Mas não tem como a gente falar. Ainda mais quando a gente não fala de uma pessoa que é sua referência, né? Fui, tô com 3 anos e 6 meses já. Tá até passando suas fotos, ó, que legal. Ai, com a doutora Isabel, que eu fui operada com a doutora Isabel. E tem a da minhas peles também, a foto da minhas peles, que também foi um orgulho na minha vida. Há 1 ano atrás eu fiz a reparadora, mama e abdômen. Tá um pouco torto, gente. Eu falei que eu ia falar delas, né, Carla? Ela falou que se ela chegasse aqui e não falasse... Mas é normal, eu sabia que isso seria uma fase da minha bariátrica. Eu já tô no lucro, eu já emagreci 60 quilos, né? E agora eu vou reparar a reparadora. Daqui a pouco, na próxima, se Deus quiser, não vai mais estar torta, tá, gente? Eu falei que eu ia ser eu mesma na live, Carla. Ela falou mesmo. Mas tem que ser, né? A gente tem que mostrar a realidade. Verdade, o que é. É o que eu sou na vida, é o que eu sou no trabalho, é o que eu sou em todo lugar. Jéssica, você, fala um pouquinho aí da sua experiência. A gente já mostrou algumas fotos suas aqui de como você era antes e as fotos atuais também. Então, Carla, e a todos que estão nos assistindo, a minha decisão pela bariátrica foi por questão mesmo de saúde. Na época eu tinha 28 anos, né? E eu estava já tomando 2 remédios para pressão e não foi mesmo por estética, porque eu era muito bem resolvida, sou muito bem resolvida. Não, como a Polly disse, não é questão de padrão, né? Então eu nunca tive problema nenhum, tanto para relacionamento quanto para me achar bonita. Eu sempre me achei bonita, independente do meu peso. Porém, a minha escolha foi por saúde. Só que é uma decisão muito difícil, porque você não opera somente o estômago, né? Você tem que operar a cabeça também. Então, é algo bem complicado, porque você opera o estômago, mas você continua com aquela cabeça de querer comer, e você tem que cuidar do seu psicológico também. Então, mesmo a minha decisão foi por questão de saúde. Eu estava com medo de chegar nos 30 e ter um infarto. Então, eu preferi cuidar mesmo da minha saúde, não cuidar da minha estética, porque eu sempre fui muito bem resolvida, graças a Deus. E é isso. Que legal. Cowboy, você, conta aí pra gente da sua experiência também. A minha experiência com a bariátrica foi uma coisa impressionante. Foi coisa de Deus mesmo. É que nem todo o pessoal fala, foi a principal motivo de eu ter procurado para fazer bariátrica, porque eu estava hipertenso, pré, né? A doutora que fez o diagnóstico falou, eu estava pré-hipertenso, pré-diabético, estava pré-tudo, pré-diamante sarampo. E minha filha também foi um dos maiores motivos, que ela me falou assim, se você continuar desse jeito, Cowboy, você vai morrer. Ou você trata. Aí foi onde me apresentaram a bariátrica. Eu falei, cara, eu vou fazer. Na verdade, na época, até meu pai, minha ex-esposa, Bianca, falou assim, não, você não vai fazer nada, não. Eu falei, vou fazer. E aí, eu me recordo como fosse hoje, da decisão minha
até a realização da bariátrica, foi coisa de 4 meses. Corri, fiz os exames, fazia tudo, e eu falei, não, eu vou fazer. Teve um dia que eu cheguei em casa e falei, ó pai, tá marcando a cirurgia. Meu pai mesmo falou para mim, não, você tá de brincadeira. Eu falei, não tô de brincadeira não, eu vou fazer a cirurgia. Aí ele falou, então eu vou com você. Aí até meu pai me acompanhou na bariátrica, ele jamais imaginava que eu ia fazer. Mas para mim, foi uma transformação de vida impressionante, né? Como eu falei, a minha maior preocupação é a minha família, né? Minha ex-esposa e a minha filha. E para mim foi um ganho, uma transformação de autoestima, de saúde, foi coisa de louco. Na verdade, a gente acaba sendo bem resolvido sobre essa questão, porque o gordinho que faz a bariátrica, ele é 2 vezes mais feliz. Porque você já viu o gordo chato? Não existe. Gordo que fica frescura. Gordo é gordo, cara. Gordo é a coisa mais fofa do mundo. É maravilhoso. Então o gordinho, quando ele dá uma emagrecida e a autoestima dele vai lá pra cima, pô, aí ele se transforma. Aí ganha asa, vira anjo mesmo. E foi a coisa mais maravilhosa que eu tive na minha vida. A doutora Isabel é uma excelente profissional, ela que me operou. Eu posso relatar para vocês. Eu nunca passei mal na minha vida, só para você ter uma ideia. Eu nunca passei mal na minha vida, depois que eu fiz a bariátrica. Pelo contrário, eu não tenho problema de ressaca, embora eu não bebo, né? Eu acho que é por causa disso. Então, a bariátrica, para mim, ela veio de tal maneira que ela resolveu todos os meus problemas. Disposição, tudo mais. É algo impressionante. É o que eu falo para todas as pessoas que eu converso diariamente. Se tiver a oportunidade de fazer bariátrica, faça. Porque é uma transformação de vida. Tenho certeza. Ah, que legal, bacana. Agora, doutor Jaime, sobre isso que ele falou de passar mal. Existe as pessoas que realmente não passam mal, não tem problema nenhum com dumping, por exemplo, determinados alimentos, porque você passa bastante mal, né? Toda a refeição. É. Já acostumei. Então, depende aí, o pessoal comenta passar mal. O que acontece? Se você faz um pré-operatório, que não o Cowboy falou, de uns 4 meses, quer dizer, você teve tempo de se preparar. Não é só fazer os exames, você vai ter um acompanhamento com o nutricionista, com a psicóloga, você vai ter uma liberação do cardiologista, mas esse tempo que você tem dessa preparação com esses especialistas, se deixa bem para você, quando chegar no dia da cirurgia, você estar tranquilo com o que você decidiu fazer. Já no pós-operatório, eles sabem que eles já são orientados os primeiros 15 dias, pelo menos, como que vão se comportar. E daí para frente, vai ter um acompanhamento ali. Você casa com a tua equipe, como a gente comenta, acaba casando com a equipe. Com a cirurgiã, com o cirurgião, a Isabel opera comigo desde a época que a gente começou a cirurgia mesmo, da época da residência médica. A gente estudou junto à minha faculdade, fez a residência da cirurgia da mesma faculdade e começou com a bariátrica praticamente junto. Né? Ela me ajudando no começo, mas depois ela também se empolgou pela cirurgia, principalmente quando veio a videolaparoscopia e apaixonou. E a gente começou a fazer muito mais cirurgia quando realmente ficamos em 2. E para essa cirurgia. E a gente vê, o paciente ele tem que seguir o que aprendeu. O problema é que, às vezes, pelo desvio do intestino que tem, e pelo o estômago pequeno, o alimento pode passar um pouco mais rápido ali pelo estômago e cair rápido no intestino. Isso desencadeia o que a Polly está comentando, que é a síndrome de dumping, que é o quê? A comida chega rápida lá, se for uma comida, vamos dizer, muito calórica, e com carboidrato, principalmente com carboidrato, esse mal-estar vai dar em alguns pacientes, vão suar frio, vão ter uns desconfortos. Eles são orientados para isso e eles começam a se conhecer. E eles começam a saber o que eles podem e o que eles não podem, como o que eles podem mais e o que eles não podem menos. O Cowboy falou que não bebe, nunca teve ressaca, excelente, realmente. Porque se ele bebesse antes, ele vai ver que com um copo, o que demorava 2, 3 engradados para ele ficar meio balãozinho, com um copo ele já ficaria, pela absorção ser mais rápida também. Então, o que vale aí é começar a se conhecer, começar a trabalhar bem o tipo de alimentação, dividir com a nutricionista o que está acontecendo para conseguir trabalhar o alimento. Tem gente que se testa, tem gente que sabe que tem o problema, mas faz um teste. Eles começam a comer um chocolatezinho aqui, um chocolatezinho lá, para ver quando vai dar o dumping. Entendeu? Até que hora vai dar? Posso comer um tablete? Posso comer, não pode. É que a cabeça
ser obesa ainda, né, doutor? E a gente tenta se favorecer. Mas Então, aí que é o grande problema. Mas o que a gente vê também é que você tira muitas vezes uma paixão da pessoa, que é a paixão de comer. E você tem que dizer essa paixão para algum outro lugar. Então, a gente toma muito cuidado com isso, por isso que se prepara bem com a psicologia também, para que não se volte essa paixão para bebida, para uma droga, para um cigarro, porque senão depois é difícil você também tirar, né? Então, o trabalho realmente é esse. Alguns ainda passam mal por isso, alguns operaram na época de colocava o anel, então, se comesse um pouco mais, aquele anel era realmente sentinela, era um contentor realmente do alimento. Então, com isso, o paciente ele teria que ter regurgitação para poder voltar a comer mais. Mas são todos os problemas que a gente vê que o paciente passa, mas a gente sempre comenta, o bônus é muito maior do que o ônus. Então, a Poli está aí, a Jéssica tá me ouvindo também, o próprio Cowboy, eles veem o seguinte, o que eu ganho, o que eu tenho hoje, é muito maior do que o que eu passei ou alguma privaçãozinha que eu passe. Compensa, vale a pena, você entendeu? Porque me coloca com realizações outras. Primeiro, me tira algumas doenças, como todos os três comentaram hoje. Imagina eles com todo aquele. Estariam agravados. E mais o peso, estaria agravado. Além do problema ortopédico, possivelmente alguns já poderiam ter tido alguma complicação aí cardiológica, ou quem sabe até algum AVC, né? Então, eles se safaram já disso. Verdade, né? Então, é uma situação que realmente eu vejo. É bem relativo, não tem jeito. Alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, alguma coisa. Bom, eu quero falar o seguinte, eu quero chamar a nossa redação. Por quê? Tem muita gente na live. Tem mesmo, Flávio? Flávio, conta pra gente como que está a galera aí do nosso ao vivaço. Manda bala, redação. Tem perguntas aí? Boa noite aos nossos convidados, aos nossos seguidores da Suzana Agora. Vamos aí dar um giro nos comentários aí do pessoal. A Bruna Daiane está dizendo aqui, boa noite, melhor página de Suzano, abordando vários assuntos super interessantes. Carlinha, a melhor apresentadora. Olha aí, Carlinha. Ah, linda. Um beijo, Bruna. Eu te adoro. Ela está sempre aqui com a gente. Um beijo. Andréia Nascimento da Silva, boa noite, doutor Jaime, aos meus amigos Poli, Jéssica Carneiro, Cowboy, parabéns, meus amigos queridos. Tem a Jaque aqui, a Jaqueline Alves, né? Falou, Poli, uma mulher de coragem, presenciei todos os baques. Deve ser o que você passou por todos esses processos aí, né? Desculpa, eu perdi. Quem que falou? Foi a Jaqueline Alves, falou, Poli, uma mulher de coragem, e presenciei todos os baques aí que você tenha passado aí. Bom, vamos lá, pessoal. O Lucas Suzano, ele fez uma pergunta aqui, ó. Quem não tem plano de saúde, sabe se existe a forma de facilite fazer a bariátrica? E agora, doutor? Agora eu consigo. É o problema hoje. A gente vê que o sistema SUS, para o número de peso mórbido que tem, e em termos de conseguir tirar esse pessoal da fila, é muito difícil. Se a gente for ver, o grande número de pacientes que cada cirurgião tem, cada médico, normalmente é na rede, vamos dizer, privada, né? Que ele angariou esses pacientes e tem esse volume. O SUS fica muito difícil você operar na região, a gente tem o hospital regional, né? Que tenta fazer algumas cirurgias por lá, mas se você for analisar, é mais de 8 anos para você conseguir tirar paciente da fila. Muitos saem da fila porque falecem na fila, né? Então, haveria, sim, uma necessidade de trabalhar, sim, quem sabe ver junto à prefeitura do município, ver junto ao Estado, para que pudesse realmente se dar essa condição de que no município se resolvesse esses problemas. Até porque você resolvendo o problema da obesidade, você vai diminuir internações ou procura por pronto-socorro, por doenças que combinam depois com o problema. Então, é uma dificuldade. Quando a gente manda, tem que passar por algumas instâncias para poder ser indicado, ser avaliado para ser operado em algum lugar do estado, tá certo? O lugar mais próximo seria o regional aqui de Ferraz. Vamos lá, outra pergunta bastante interessante. Quais são os critérios utilizados para a indicação da cirurgia bariátrica? Tá. Aqui nós temos 2 critérios. Um seria realmente o excesso de peso. Então, a gente usa uma continha lá, que o pessoal chama de IMC, né, Índice de Massa Corpórea, em que a gente pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura em metros, né, ao quadrado.
Então, mais ou menos uma pessoa de 1,58 com 100 quilos, ela vai chegar no número de 40. Todos os pacientes que tiverem com esse número de 40 para cima são considerados obesos mórbidos. 50 já é super obeso e por aí vai. Então, esses pacientes teriam indicação de cirurgia. Lógico que isso é falho em criança e isso também pode ser falho numa pessoa muito musculosa, porque vai dar um índice de 40 e às vezes a pessoa não tem obesidade, tá? Mas é o índice que a gente usa até hoje. Quando a gente faz essa conta e dá abaixo de 40, mas acima de 35, desde que esse paciente apresente comorbidades, que hoje a gente fala tanto pelo Covid, que seriam essas doenças que tem, vamos dizer, seriam filhinhas da obesidade, que é a doença maior, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, artrose, apneia do sono, né, problema de hérnia de disco e algumas outras enfermidades que têm muita relação à obesidade, esses pacientes também são liberados a realizar a cirurgia bariátrica. Então, a gente encaixa esses pacientes também que têm um índice acima de 35. Abaixo deles, a ANS, os convênios, pela ANS, é difícil você estar operando esses pacientes. Tem mais uma perguntinha aqui, o Fabiano, ele está perguntando, boa noite, doutor, né, tá dizendo aqui, é verdadeira a informação que 30% das pessoas que fazem redução viram alcoólicas, acho que seriam alcoólatras aqui, né, sei lá. Esse número a gente não tem, isso não é verdadeiro, não. Eu, pelo menos, dos pacientes que eu opero e acompanho, que a Susan Klein aqui tem, eles já são beirando 5 mil, você entendeu? O número de pacientes que realmente foram para o alcoolismo é muito, muito pequeno. Já tinha os pacientes que já bebiam mais da conta antes de operar. Eu acho que até quando opera, esses pacientes até começam a andar mais na linha, porque eles vão ter problema realmente com álcool e tudo, então eles começam a andar mais na linha. Mas é como eu comentei, fiz esse comentário no começo, alguns substituem paixões por outras. Então aquela paixão de comer, é melhor procurar outro tipo de paixão, tá? Não pelo álcool. Então, álcool, vamos usar o termo vício, tudo que não vai para o bem não é bom. Então, vai para atividade física, vai fazer alguma outra coisa para poder suprir essa paixão que fica, que daí vocês não vão ter esse percentual. Esse percentual pode ser de pedra na vesícula, que alguns desenvolvem, de 30% a 35%, que a gente vê que o paciente bariátrico, ele faz mais cálculo de vesícula, até cálculo renal, do que a população normal. Mas com relação nem a depressão, que tanto se fala em depressão também, normalmente o paciente que já tinha obesidade, ele já tem, ele já tem um número de depressão maior mesmo, a gente vê que o paciente obeso mórbido, ele tem um número de depressão que não é pequeno, apesar do cowboy falar que todos são muito felizes e tudo, e são mesmo, mas a gente sabe que lá por dentro também existe aquela tristezazinha pelo problema da obesidade, aquela situação da gente ser sempre colocado ao lado, né, do time de futebol ser o último a escolher, ser o dono da bola e por aí vai. Então a gente vê que não é bem assim que fica, mas a resposta com relação ao álcool é isso que a gente comenta, trazer a família para estar junto, apoiar, que o apoio familiar é bom, então isso faz com que a pessoa realmente procure outras situações. Alguns brincando mais com os filhos, podendo trabalhar hoje em casa, que no cowboy fala, a criança dele falou, que comentou lá, que ele teria que emagrecer, se não aconteceria alguma coisa, mas pergunta para ele, como hoje ele curte essa criança, como ele consegue trabalhar, brincar mais com ela, que antes seria difícil ele conseguir fazer. Ou a poli, não sei, né? Então, gente, seguindo aqui, tem uma pergunta, pegando até o gancho do doutor, né? A Andréia Cunha, ela está dizendo aqui, gostaria de saber se no consultório poderia fazer apenas acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Ela está dizendo aqui, já fez a cirurgia há 4 anos. A gente, assim, aceita. Pode fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar sem problema. É lógico, a única dificuldade é saber onde operou e que técnica fez, se ela não operou na clínica. Mas os pacientes que já operaram com o tempo, o acompanhamento, dependendo do que precisa, é uma vez por ano. 2 vezes, 3, não sei. Vai depender como essa paciente esteja hoje. Mas seguramente sim, a gente aceita esse acompanhamento com qualquer outro cirurgião que tenha operado de qualquer outro estado, porque nós temos que cuidar desses pacientes. E eles, querendo ou não, eles retratam também são propagandas da gente. Se eles não vão bem, não importa onde eles tenham operado, todo mundo perde com isso. Então eles têm que ir bem e eles vão ter sempre essa equipe acompanhando, sim. Legal, muito obrigada. Olha, eu vou pedir para você continuar compartilhando aqui a nossa live. Quanto mais você compartilhar,
mais pessoas terão a chance de saber um pouquinho desse assunto tão importante que é a obesidade, é a cirurgia bariátrica, os contras, o que foi bom aqui para todo mundo. Ô, Jéssica, e você? Você passa mal com alguma coisa? Ou não? Você é igual cowboy? Não, Carla. É impressionante. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta que foi a melhor escolha da minha vida foi ter feito a bariátrica, porque eu não tive problema algum em relação a dump, que nem a Polly comentou, eu não tive problema nenhum de... As pessoas costumam dizer que você fica com muita deficiência de vitamina, essa questão. Graças a Deus, todos os meus exames, sempre quando eu voltava no Dr. Jaime, estavam todos maravilhosos. E eu nunca tive problema algum. E assim, o que eu queria só comentar, que o doutor falou, a questão familiar é muito interessante nesse processo, né? E após que a minha cirurgia bariátrica, na minha casa muitas coisas mudaram, inclusive a alimentação dos meus pais, que também são obesos. Os meus pais começaram a mudar a alimentação, meu pai conseguiu emagrecer 30 quilos com dieta, então, assim, a minha forma de tentar mudar a minha saúde contribuiu para o avanço da saúde deles dois também. Então, acho que isso também é muito importante. Olha, você já falou que passa mal mesmo. É com tudo ou não? Tem alimentos que não. Doce é uma coisa que eu como deitada na minha casa, quando eu tô com muita vontade. Mas é a última opção que eu tenho de alimentação. Eles estão rindo, porque às vezes a gente sai e aí eu como um negocinho na rua e eu falo, gente, eu vou no carro morrer e já volto. Aí quem não conhece a vida do bariátrico fala, como assim? Ela vai se matar? Não, gente, o bariátrico o dumping é uma experiência pós-morte e volta da morte. É essa sensação que eu tenho, doutor. E se tem uma pessoa, eu respeito toda a multidisciplinar, mas eu não posso deixar de falar da Marcela, porque é a Marcela que me segura até hoje. A Marcela, eu passo com ela toda semana, eu falo para ela que ela é meu grilo falante. Ela é minha consciência. E, de verdade, eu só tenho que agradecer toda a equipe da Suzan Clean, viu, doutor? A Larissa, eu não posso deixar de falar de ninguém. Doutora Margarete, doutora Isabel, a Roseli, porque eles são anjos na nossa vida. O acolhimento da clínica é o que dá sustentação para a gente. Que nem a Jéssica falou da família. Claro, a família é muito importante. Mas se a gente não manter o foco, a gente no dia a dia está sozinho no trabalho, a gente está sozinho na rua, quando sai com os amigos. Eu ainda mantenho minhas marmitinhas. E o meu maior orgulho é mostrar meu freezer para todo mundo. Carla já viu, né? E a Carla não esquece de falar que também é bariátrica. Ela não falou até agora, mas eu vou contar. Eu amo aquela clínica. Eu sempre falo que a Suzan Clean foi uma mãe para mim, né? Eu operei com o Dr. Jaime, já fazem acho que 5 ou 6 anos. Engravidei logo em seguida. Então eu tinha 1 ano mais ou menos de cirurgia quando eu engravidei. Mas a clínica Suzan Clean é maravilhosa e a nossa próxima live a gente até comentou. Nós vamos fazer com nutricionista e a psicóloga, se elas aceitarem vir aqui para falar da importância que é o bariátrico, tanto antes dele operar, durante o processo que ele está ali, porque os primeiros meses é realmente bem difícil, e o pós. Esse pós eu me perdi, e aí nesse pós foi onde deu esse deslize e esse problemão todo que tá aí na minha vida, mas não é problema não, porque a gente vai resolver com certeza. Mas foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida e eu falo para todo mundo. Façam a cirurgia. Se você tiver oportunidade, se você tiver condições, faça a cirurgia. E, se possível, o pessoal do Alto Tietê que está aqui ao vivo com a gente, façam na Suzan Clean. É uma clínica que você pode confiar do início até o fim do seu tratamento. Na verdade, nem tem fim. A Polly é um pós-eterno. É um pós-eterno e é um pós que é necessário. Eu quero mandar um beijo especial, rapidinho aqui, para o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi, que está na live e mandou um recado aqui para a gente. Boa noite. Hoje é uma noite especial para mim, com tantas amigas e amigos competentes em suas áreas. Um grande abraço a todos vocês da redação. Um abraço, prefeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente ao vivo. E agora eu quero saber o seguinte. Vamos voltar aqui à nossa
Tem pergunta? Tem? Pode mandar, fica à vontade. Vamos lá, uma live bastante especial mesmo, pessoal aqui, bastante manifestação de carinho com todos os convidados, né? Inclusive, como já foi mencionado aí pela nossa querida Carla Xavier, o próprio Rodrigo Achiuchi, né? O Alexandre Kid, o nosso vereador Rogério Davão, o Alex Santos, o pessoal tudo aí muito contente aí com a apresentação dessa live. Eu gostaria de emendar uma pergunta aqui, né? Na verdade, compilar as perguntas referente ao apoio familiar e o apoio psicológico, porque está sendo perguntado muito aqui, então vamos tentar, assim, de uma forma resumida, tecnicamente para quem opera, e assim, a vivência de quem já foi operado, né, de uma forma bem resumidinha, assim, qual a importância do apoio da família e o apoio psicológico no pré e no pós-operatório. Eu que vou começar? Eu fiz a minha cirurgia num momento muito difícil da minha vida. Tinha perdido meu pai e minha mãe no mesmo mês. Olha que beleza. E eu tinha acabado de operar, não quero mais falar sobre isso. Pode falar, Poli, você aí. Vou te descontrair, Carla. Então vai. Bom, como eu já falei, a minha mãe incentivadora foi minha tia, né? Tia Célia. E tá aqui ao vivo com a gente também. Tá? Ai, posso mandar um beijo? Pode. Beijo, tia. Eriquinha também, viu? Que eu sei que deve estar tudo dando risada de mim. Mas, assim, a minha família é minha base. Claro, tem minha mãe, né? Meu pai era vivo na época, então tive um bom suporte, assim, nessa questão familiar. O pré-operatório também segui à risca com relação a todo o acompanhamento da multidisciplinar. Mas, diferente da Jéssica, eu acho que eu e o Cowboy, a gente tem uma história meio parecida nessa questão que a gente era casado e eu, com um mês, separei. Por fim, aí ficou uma estrutura eu e meu menino, meu filho, mas a minha família estava ali sempre firme e forte comigo. E o bariátrico, o Cowboy até comentou, a gente começa a emagrecer, a gente começa a entrar em roupa que a gente entrava com 15 anos. Gente, eu tenho 40, às vezes eu acho que eu tenho 20. Eu acho o máximo, sabe? Aí, às vezes, eu faço amizade com os amigos mais novos, com os amigos do meu filho, e todo mundo, meu filho, eu também um beijo, porque se não fosse ele, minha vontade de criar esse menino até o fim da minha vida, eu também não teria feito, né? Então, meu filho é meu tudão, assim. E ele fala, pra que isso? Eu falei, mãe, que Deus te deu, né? E aí, eu também refiz minha vida, agora eu tenho um marido novo, né? E graças a Deus deu tudo certo. E o Cowboy também passou por isso, né? No meio do caminho, a gente teve essa vida de solteiro. E eu acho que é aí que a gente se perde um pouco. E aí, Cowboy, quer falar um pouquinho da sua experiência de família aí durante a sua cirurgia? De família eu não tenho nada que falar. Eles me apoiaram ao quadrado. Minha ex-esposa, a Bianca, foi sensacional, me apoiou de cabo a rabo. Minha mãe e meu pai, nossa, minha mãe fazia aquela sopa de água de batata, aquela chuchu, aquela... Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Vou te confessar uma coisa. Eu simplesmente odeio gelatina, eu não conseguia. Eu não conseguia comer. A minha sorte é que eu não sentia fome. Mas eu simplesmente, a dieta, na época da cirurgia, eu simplesmente não consegui seguir. Não que eu comia. Eu colocava um alimento outro aqui, chupava ele na boca, já matava a paca. Eu não ficava com problema de fome. Mas a dieta eu não segui. E até é algo que eu vou falar para o senhor. Eu operei antes a vesícula, eu tirei vesícula antes. Para o senhor ter uma ideia como é que a bariátrica para mim transformou minha vida, eu não tenho problema com gordura. Eu ainda como aquela gordurinha, logicamente que eu não utilizo aquela quantidade que a gente utilizava antes, comia que nem um louco. A beber, que nem eu falei, eu bebo socialmente, às vezes dá uma extrapolada, mas a gente acaba levando, né? Mas para mim foi algo impressionante. A família, a base de apoio de família, que nem você perguntou, eu acabei de sair um pouco fora do assunto, mas a família para mim foi essencial, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, é coisa de... Bom, eu não gosto nem de ficar falando que meu emocional vai lá no tal, né? Minha filha, então, pelo amor de Deus, minha filha gravou um vídeo aí recentemente falando para mim, pai, eu gosto de você não tão magrinho desse jeito. Eu gosto de você um pouquinho mais gordinho para me deitar no seu barrigão e assistir filme. Pra você ter ideia como é que é as coisas. Família para mim foi o topo de tudo. Uma bênção de Deus mesmo. Me ajudou muito na recuperação.
Tem tudo isso na cabeça que a gente tem hoje. Ah, que legal. A Jéssica já falou bastante da família, né, Jéssica? Seus pais ajudaram bastante também. Sim, mas eu queria complementar que, assim, como todo mundo falou da questão do pré, do pós, né? É super importante a questão do pré, porque em alguns casos, o doutor acho que depois pode explicar um pouquinho, alguns casos, algumas pessoas precisam perder um pouquinho de peso, outros precisam ter um ganho um pouco de peso. Então, é super importante o pré. O pós é essencial, porque no meu caso, o apoio da família, para mim, foi incrível, porque além de eu estar operada, minha mãe estava a todo momento lá cuidando de pegar o copinho de café com água para mim, para que eu não pudesse entalar, porque tem toda essa preocupação, a questão da alimentação, que tem que seguir de acordo com o que a nutricionista pede. Inclusive, quero mandar um beijo aqui para a Larissa, que foi a minha nutricionista, a Fernanda, que foi a psicóloga. Também. Excelentes profissionais. Larissa e Marcelo. São maravilhosas. E até hoje, como a Pauli falou, eu continuo passando com elas. Então, assim, foi primordial para mim, não sei para os outros, a questão do pós. Eu acho que o pós é fundamental. Se você não faz um pós correto, ele pode te dar um problema futuro, né? Tudo bem que depende muito de organismo para organismo, né? Alguns reagem de alguma forma, outros de outra forma. Então, assim, mas para mim foi primordial a questão da alimentação, porque eu nunca passei mal nem nos primeiros dias de cirurgia. Então, assim, a minha família contribuiu e contribui até hoje. Quando eu começo a ver que eu estou um pouquinho fora da risca, ele já chama a minha atenção. Jéssica, olha a cirurgia. Então, assim, é super importante para mim a questão da família no quesito bariátrica mesmo. Ah, que legal. Cara, oi? Posso fazer uma pergunta particular para o doutor? Pode, claro. Quer que a gente saia? Doutor, acaba sendo até um comentário. Doutor, eu tô naquela risca, assim, eu cheguei a pesar 131 quilos, né? Eu tava fazendo uma vaquinha para comprar um pescoço para mim, que nem pescoço não tinha na época que eu fiz a bariátrica. O carboidrato, ele, na minha vida, ele arrebenta, porque assim, ó, eu oscilo entre 85 e 89 quilos. Se eu passar uma semana comendo pão, independente do pão, não com exagero ao quadrado, mas se eu continuar comendo pão, eu engordo, assim, coisa de 4, 5 quilos, tipo assim, 2 semanas. Se eu cortar, ele automaticamente já o peso diminui. O carboidrato, ele é tão fatal assim na vida da gente, até para o senhor dar uma esclarecida para as pessoas. Ok, então, só voltando um pouquinho antes, Cowboy, com relação à família que vocês estavam comentando, porque a gente quer dar essa ressalva. O que vocês veem na Susan Clean, com aquela reunião que a gente tem com os pacientes, no acolhimento na primeira reunião e a família na segunda reunião. O acolhimento, aquilo foi bolado pela Marcela, pela Larissa, pela Fernanda, né? Na época também a outra nutricionista Tatiane, e elas realmente viram essa importância. Então, elas trouxeram os pacientes para o acolhimento, eles já passaram com a gente, mas quando vão com elas, eles vão ter uma ideia onde eles estão entrando, sabe? Onde eu estou me metendo, como é a situação. E quando chama para a reunião da família, se escolhe normalmente um membro da família, porque fica muito difícil ter muita gente no dia da reunião, então se escolhe alguém importante. E a gente tenta envolver essa pessoa da família com o que esse paciente está procurando, o que essa pessoa está procurando. E normalmente a gente consegue, eles estão lá, eles entendem o processo e eles nos ajudam muito. Eles acabam sendo um guardião para a gente domiciliar. Nós temos os guardiões, que são os monitores, né, que seriam da clínica, que seriam a equipe médica e a multidisciplinar, nutricionista e psicóloga, que estão monitorando, são guardiãs, mas a gente tem essa da família também, porque muitas vezes quando a coisa pesa em casa, alguma coisa pega, ela chega, olha, mas você não lembra que o médico, a nutricionista comentou que poderia ser assim, ó, você fez aquilo. Então, ajuda muito. A mudança de hábitos também em casa, como a Jéssica comentou, tem que mudar a alimentação muitas vezes da família inteira. Você imagina como isso vai colaborar com as crianças, não digo nem os pais, que foi da Jéssica, mas com a criança, porque ela vai comer mais saudável, tá? Isso é importante. Então, eu acho que eu tinha que fazer esse comentário e agradecer
a equipe multidisciplinar da Suzano, principalmente em nome das nutricionistas e psicólogos, que vocês ressaltaram muito aqui hoje, então ainda colaboro com todos os elogios que fizeram elas, mas da importância que se tem. E hoje, com esse Covid, como nos atrapalha, a gente queria tanto poder ter essas reuniões, e a gente tem que fazer isso, às vezes, na sala com um ou outro, e não está tendo. Vamos torcer para passar rapidamente para que isso volte, mas é algo que vocês não vão encontrar em qualquer lugar ou qualquer outra clínica, essas reuniões de acolhimento, não vão. É só ali que vocês vão encontrar acolhimento de família, e pegou, é excelente, tá? Com relação ao cowboy, o problema é o seguinte, carboidrato você tem, desde o carboidrato simples até o carboidrato que você encontra aí do amido, né, que a gente vê no pão e tudo que vocês vão estar ingerindo. O carboidrato, ele é muito leve, ele quebra fácil, então ele vai ser absorvido rapidamente na parte, entrou ali no primeiro segmento do intestino, ele já tem uma absorção mais rápida. O que a gente tem que procurar é aquele alimento que, mesmo que fosse carboidrato, ele tivesse mais fibra. Então, se você quer comer pão, coma pão integral, porque esse pão integral, a fibra vai fazer com que ele não consiga ser quebrado e ser absorvido tão rápido lá em cima, e ele vai ter que ser absorvido mais na parte de baixo do intestino fino. Quando você faz isso, você estimula, quando chegou esse alimento lá naquela parte do fino, você estimula ali a produção de um hormônio que vai agir para que o pâncreas trabalhe mais, que você tenha saciedade e que você consiga se sentir, vamos dizer, mais satisfeito com o que você comeu. Então você volta a ter aquela sensação, muitas vezes, da saciedade, ou que estou satisfeito, vamos dizer assim, porque você usou um tipo de alimento que tenha mais fibra. Então o importante é usar muita verdura, muito legume, frutas, se for possível, mas optar aquelas não muito doces, né? Que elas são mais glicêmicas. E os carboidratos que usar, aqueles carboidratos com fibra, que sejam, então, os carboidratos integrais, tá certo? Por isso que a gente pede para comer mais proteína, também por essa necessidade, dá uma sensação de saciedade mais rápido e ela vai ser absorvida mais embaixo. Tanto o carboidrato pode dar dumping, quanto a gordura também. A dumping pode ser pelos dois, aquela sensação de mal-estar. Agora, em termos de segurar peso e tudo, muda totalmente para integral, que você vai ver que você vai conseguir manter melhor o peso. Bom, eu quero chamar a redação, que tem algumas perguntinhas aí da nossa redação. Bora lá, Flávio, manda aí. Vamos lá, Carlinha. O tema é bastante complexo, bastante amplo, né? Porque ele não envolve só a questão física. A gente observa também que tem uma questão emocional, psicológica aí, né, envolvida. Partindo da parte da estética, assim, no pós-operatório, a gente observa que alguns seguidores perguntaram aqui se existe assim, o risco de ter queda de cabelo, ter anemia, desnutrição, a pessoa se sente fraca, entendeu? Como que é a alimentação dessa pessoa nos primeiros dias? Tem uma criança chorando aí, hein? Então, pessoal, nos primeiros dias, realmente, a gente percebe que o paciente, ele entra com uma dieta, vamos dizer, líquida, e vai faltar caloria para ele, vai faltar proteína. Então, há uma desnutrição calórica nesse primeiro instante. A gente suplementa com vitamina, suplementa com proteína, né, por fora, para poder suprir essa deficiência. Os primeiros 3 meses são mais difíceis, então é por onde vocês veem aquela queda de cabelo que alguns comentam que tem no 3º mês, que tem a ver com o baque da cirurgia, né, o trauma dessa cirurgia, o choque que ela dá, essa resposta que o organismo tem, é tudo isso que aconteceu do processo da cirurgia, e que no 3º mês é que se manifesta. Mas se os pacientes eles conseguem passar por essa fase, se alimentando adequadamente, o que está podendo ser liberado, e depois ele seleciona sempre alimento, por isso que é importante comer proteína primeiro, depois que vai para os carboidratos, né, que seria para verdura e legume, eles vão se manter estáveis e vão manter saudáveis no peso. Obesidade é um problema, tá? É um problema. Então, a doença do 3º milênio aí, eu vou pensar na obesidade. Mas a magreza também é um problema. Nós não queremos uma pessoa magra, nós queremos uma pessoa saudável. E se ela entender tudo e depois ela se manter na dieta correta, ela vai se manter num peso saudável. E é isso que importa. Então, o restante, folclore, aí vai de cada um. Falam de lado estético também, mas eu não vejo meus pacientes procurando nada por estético, não. Lógico que a perda de peso vai trazer uma melhora da autoestima, isso é lógico. E com isso eu vou se sentir melhor. Isso é ótimo. Vão querer praticar esportes, vão querer usar roupas
que não se usava antes. Pô, é muito bacana. E isso vão trazer eles de novo à realidade, à vida. Isso a gente vê. E como se perde muito peso e sobra aquele tecido de perder, e isso incomoda muitas vezes, você vai fazer uma cirurgia reparadora, não é estética, é reparar. Tanto é que muitas vezes a cicatriz não fica onde se quer. Mas com isso mantém esse paciente de novo muito alegre agora, porque ele se sente bem também com a autoimagem, se olhando no espelho, né? Então acho que essa resposta é para essa pergunta que foi feita. Continuando aqui, o Porfírio, ele comenta aqui que fez a cirurgia já há 20 anos e até hoje não consegue comer carne. É comum isso, doutor? Se ele fez há tanto tempo, eu não sei se foi eu que operei o Porfírio, porque eu já operei Porfírio, né? Então, precisaria lembrar do Porfírio. Como eu falei, hoje eu com a Isabel, a gente beira perto de 5 mil, então a gente não lembra todo mundo. Ele fez anel. Então, aí se ele fez a bariátrica antiga, ele colocou anel. Então, possivelmente, a dificuldade dele com carne é pelo anel. Porfírio, tem que mastigar melhor essa carne. Era bom fazer uma endoscopia para ver se está tudo bem também, tá? Mas é mastigar, cortar melhor a carne, mastigar bem ela, insistiu que saciou, parou. Possivelmente você deve estar mantendo o peso também, porque esse anelzinho está aí. Esse anel é sentinela. Muitos pacientes que operaram antigamente, eles até se mantêm, mesmo com sofrimento pelo anel, tá certo? Olha lá também a parte dentária, ver se está com tudo certinho, porque tem que cortar esse alimento, além de cortar ali, tem que mastigar bem. Então, possivelmente, a dificuldade pode estar aí. Às vezes faz uma endoscopia para saber se está tudo muito bem, tá? Doutor, o Porfírio, desculpa aí, o Porfírio não tem cura não, filho. O Porfírio tem que voltar a fazer cirurgia bariátrica mesmo, senão não tem cura não. Como que não cavalo? Porque isso é uma doença, a obesidade é uma doença. Então, se a pessoa não conseguir estar controlando essa doença, porque a obesidade, a cirurgia bariátrica, ela não cura a obesidade, tá? Ela é uma ferramenta jóia, ela faz parte de um processo. Quando nada deu mais certo, entra a cirurgia, como parte de um processo e de um tratamento. Com isso, vai manter o paciente, ele vai conseguir chegar ao peso que ela almejava e se manter lá por um tempo. Se ele entendeu isso, excelente. A partir desse momento, ele tem que ver qual é agora a função dele. Então, a função dele é escolher melhor alimento, comer com qualidade, evitar o que é mais calórico, ter gasto com dispêndio de energia, manter a atividade física. Então, ele precisa voltar para isso. Se ele não volta, a parte genética dele, da hereditariedade, vai fazer com que essa doença recidive. A história da pressão que eu falei, da diabetes no começo, vai recidivar. Então, a participação é fundamental. Por isso que eles voltam a reganhar peso. E esquecem que eles têm equipe para ajudar e que eles teriam que estar mantendo. Então, agora eles começaram a se achar. Quando começa a se achar, é problema. Entendeu? Então, não. Eles estão assim, eles não são assim. Então, lembre-se disso. Continuando aqui, a Taimara está perguntando qual a probabilidade de ter algum problema depois da bariátrica. Acho que é alguma complicação do caso cirúrgica, né? Hoje muito pequeno, Mayara. A gente vê assim que o pós-operatório, que você tem a complicação, mortalidade praticamente hoje caiu muito, 0,02, quer dizer, hoje a gente vê muito pouco provável ter mortalidade pela complicação recente de uma cirurgia bariátrica. Pode ter alguma outra complicação, até 2%, pode cada 100, você pode ter pacientes que tenham algumas complicações. Mas o que a gente percebe é o seguinte, se você procurar equipe séria, cirurgiões que façam parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, você vai estar ali já com menos chance de ter problemas de complicação. E aonde você encontrar, se você ainda encontrar um lugar que tenha tudo o que você precisa com a equipe depois multidisciplinar, melhor. Se não tiver, você tem nutricionistas excelentes que atendem separadamente, você tem psicólogo, você vai ter um trabalho a mais, mas você vai poder se manter ali acompanhando. Vocês vão ter o acompanhamento a vida inteira. Então, acho que tem que saber que, para não haver complicação em nenhuma época da vida, seria bom ter, pelo menos, essa equipe uma vez por ano, depois do primeiro ano de operado. Tá? Não esquecer. Passar lá, bater cartãozinho. É como eu comentei, eles são guardiões de vocês. Eles te monitoram. Você se monitora, mas eles também estão ali para te monitorar. Então, se você tem aquela necessidade de voltar, você não quer fazer feio. Você quer chegar lá, tá bem. Então, você vai se cuidar mais. E isso é importante. Posso fazer uma pergunta para o doutor? Doutor, a causa do meu dumping, eu adquiri diverticulite pós. E pode ser alguma coisa com relação a isso, pela absorção do intestino? Não. A doença diverticular, que você deve estar falando, deve ser a doença diverticular no intestino grosso.
Então, com o passar do tempo, a parede do intestino vai sofrendo o envelhecimento, como é tudo normal para a gente, e dependendo de como funciona o intestino daquela pessoa, ainda se for mais preso, vai formar esses divertículos, que seriam essa falha, né, da parede, formando essas bolinhas para o lado de fora. Normalmente é uma doença que acomete mais o pessoal senil, tá, do que o pessoal mais jovem. Mas o pessoal mais jovem com um intestino muito preso também pode ter divertículo. Quando você fala de diverticulite, você fala em doença, é inflamação. Diverticulose é ter o divertículo. Isso muitos podem ter. A gente vai fazer uma colonoscopia e descobre que tem um ou outro divertículo. Eu fiz 5 no ano por causa disso. O teu divertículo, ele não seria no delgado, porque o teu desvio intestinal é no delgado, não no grosso. Então, a síndrome de dumping mesmo está aí ainda, possivelmente, pelo esse alimento passar rápido. Entendi. O que eu falei para o cowboy, teria que tentar ver se você consegue trabalhar isso, possivelmente melhora o dumping. Até conversei com a Marcela para ver se eu não estava, às vezes, por causa do estresse do dia a dia, do trabalho, eu estaria comendo muito rápido sem mastigar direito. Aí eu dei uma minerada, mas o dumping permanece, mas não com a intensidade de antes. E a carne vermelha também peguei intolerância, é igual o acompanhante da live. Eu não consigo comer mais carne vermelha, frango é minha vida agora. Vai para branca, vai para peixe, né? Não tem problema. Tudo é frango. Vai para cogumelo, que também tem uma proteína boa, né? Que é o fungo. Carla, Carla? Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, que acabaram de me mandar aqui também. Colocar o fone. Pode mandar, Jéssica. Uma pergunta que fizeram sobre os pacientes que têm reganho de peso, né? Eles têm a questão do... não sei como que chama, mas acho que é o plasma. É plasma isso, doutor? Plasma de argônio, já ouvi falar também. Isso. Se tem essa opção ou não é indicado? Então, o paciente que tem um reganho de peso, depois de 1 ou 2 anos de operado, a gente chama recidiva da doença, né? Porque a doença, a gente não usa falar mais reganho do peso, mas recidiva da doença. E que esse paciente volte a aumentar, que ele ganhe um peso até 10% do que ele perdeu, é esperado. Então, se ele perdeu lá 40 quilos, ele volta a ganhar 10, 1 ou 2 anos, você espera. Tanto a gente nem sabe se real perda é 40% ou é 30% com o tempo, né? E isso acaba, vamos dizer assim, o paciente, a gente tem essa ideia que vai melhorar. A partir desse aumento maior que ele tenha desse peso e que já começa a apresentar algumas alterações de recidiva de alguma comorbidade também, ou esse aumento de peso começa a lhe dar transtornos, então tem uma obesidade já acima de 35, ele perdeu 40, está ganhando 20, então se ele fez o bypass, desculpa pessoal, se ele fez o bypass, aí é um paciente que você pode indicar para ele uma endoscopia e vai olhar aquela saída que eu falei do estômago intestino, que é a anastomose. Se ela tiver mais do que 2 centímetros, aí tem indicação de você fazer plasma de argônio, que é você, na própria endoscopia, queimar com laser aquela região. Vai criar uma queimadura naquela região e a cicatrização daquela queimadura vai fazer estreitando. E vai estreitando, e vai estreitando. Então, normalmente, com umas 3 sessões, você consegue voltar de novo com aquela saidinha por volta de 1 centímetro, 1,1 centímetro, 2, 3, mas não mais que isso, quer dizer, 1,3, 1,2. E essa saidinha, estando mais estreita, vai dar a sensação de saciedade, como se você tivesse com um anel ali. Então, o paciente come, sente satisfeito, não come mais, vai ficar com aquele alimento que já deu aquela sensação de saciedade, e com isso ele volta a reganhar peso. Para quem ganhou peso, é um procedimento bom, porque muitas vezes, em alguns trabalhos que a gente encontra por aí, tem pacientes que conseguem perder até 90% do peso ganho. Então, se o cara ganhou 20, ele consegue perder 18 depois. Então, é um procedimento que é indicado para alguns pacientes, mas é só para bypass, não para sleeve não, tá? É só para quem tem cirurgia com costura do estômago com o intestino. Ótimo, obrigada. Bom, gente, a nossa live já está quase no fim. Vocês acreditam que já passou 1 hora aqui de conversa? Flávio, manda a perguntinha que tem aí da nossa redação. Carlinha, tem várias aqui. Ai, deixa eu dar uma atenção aqui para o Marcos Dornel. O Marcos Dornel está bastante participativo aqui, ele gosta muito do doutor, faz muito elogio à equipe. O melhor speaker que eu tinha para a bariátrica, se vocês passaram quando eu tinha aquelas reuniões, era o Dornel. Reunião dele com a esposa. Speaker. Se eu não me engano, era ele e a esposa. Ele e a esposa, foi operado. Irmãozão, gosto muito, a gente se encontra ainda, conversa.
excelente pessoa, excelente profissional. Ele tá aqui, ficou chateado, a gente não conseguiu fazer uma pergunta dele, que é muita, Marcos, é muita mesmo, a gente não consegue acompanhar, às vezes é triste, mas vamos lá. Tá dado o recado aqui, tá bom? O doutor falou seu nome aí, então pedimos desculpa para você, tá bom? Voltando aqui... Tem bastante gente compartilhando, inclusive, a nossa live, e eu vou pedir para você continuar compartilhando. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão a chance de conhecer um pouquinho. E também a gente vai colocar para vocês o endereço e o telefone da clínica, tá? Porque a nossa live, ela continua. A gente termina ela aqui, mas ela continua durante toda a semana no ar, na nossa página, e nós temos um alcance muito bom de pessoas, tem muita gente querendo o telefone da clínica, tem também na internet, mas a gente vai colocar aqui para vocês o endereço da clínica, o telefone e o site, para quem quiser e puder, aproveitem, porque vocês não vão se arrepender. Flávio, pode mandar. Vamos lá, a Letícia Moraes pergunta aqui se a cirurgia bariátrica cura diabetes. Começa? Lembra que eu falei, que o diabetes também não tem cura. Você tem, para o diabético tipo 2, que é aquele que usa medicação, tem a ver com a obesidade, que adquire depois já numa fase mais adulta, e que você tome o hipoglicemia antioral para resolver, você não seja insulino dependente, né, que não seja diabetes tipo 1, realmente é o tratamento melhor hoje que existe. Tratamento. Nós fazemos parte do processo, lembre-se disso. Então, tratar muitas vezes, quem sabe você não precisar nem tomar mais medicamento. Mas só de você poder diminuir o número de medicamentos ou diminuir a dosagem do que toma, já é muito bom. Você entendeu? Então, a gente vê que os pacientes realmente conseguem se manter sem medicamento, muitas das vezes. Então, em tratamento é o melhor. Agora, dizer o quanto tempo ele vai ficar em remissão da doença, vai depender dele, dos hábitos, do comportamento, vai depender também do tempo que ele já tem essa doença. Melhor operar o paciente com menos de 5 anos de diabetes, de evolução dessa diabetes. Com mais de 5 anos, a gente já começa a correr no risco de poder mais células do pâncreas, né, aquela que produz a insulina, já ter danificado e com o tempo a gente poder voltar a ter a diabetes de novo. Vamos lá, Tamires Meireles pergunta se é necessário abrir o abdômen para fazer a cirurgia. Abrir o abdômen é cirurgia aberta, você pode fazer a cirurgia aberta, mas hoje a gente opera por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia dos furinhos. A gente entra no abdômen, mas com trocáter, que a gente chama. Então, com incisões de menos de 1 centímetro, você consegue passar uma ótica, ver tudo lá dentro, e com incisões de entre 1,5 centímetros, você com pinças, você consegue, com monitor, vendo o monitor, fazer toda a cirurgia que você teria que fazer a céu aberto, você faz por vídeo. Quando opera, você praticamente não tem cicatriz, você tem só o pontinho que fica extremamente fechadinho, bem fechado, e não tem aquela incisão grande. Também não tem dor pela incisão, né? Você tem com esses furinhos muito menos dor no pós-operatório. Agora a pergunta para quem esteve do outro lado do bisturi. A cirurgia é dolorida? É dolorosa o pós-operatório? Eu não sou muito referência para falar de dor, porque quando eu fiz abdômen e mama, para mim, eu cheguei sem dor em casa, a bariátrica também não deu dor nenhuma. Então, eu acho que eu não sou muito referência para falar de dor, mas eu não tive nada. Eu também não posso falar sobre dor, porque eu acordei plena. Não senti nada de dor, nada, muito pelo contrário. Quando você sente uma dorzinha quando você acorda, mas em seguida já vem a medicação, então não dá tempo nem de você sentir dor. Então eu não posso falar para você que dói, não. Acho que o cowboy caiu, produção, dá uma olhadinha aí. Jéssica, teve dor? Então, no primeiro dia eu saí plena, igual vocês falaram. No segundo, acho que foi o dia que eu vim para casa, eu já senti um pouquinho de incômodo, mas eu acho que é pela questão que a medicação já muda um pouco do hospital, então acabei sentindo um pouquinho, mas foi nos primeiros dias, do primeiro e segundo dia no máximo, mas é coisa que, assim, é super suportável, não é nada fora do normal, é um incômodo apenas. Pode mandar, redação. Vamos lá, Ana Dubara, muito participativa, obrigado por estar acompanhando aí, Ana.
Ela faz uma pergunta aqui: qual é o risco das pessoas que o tecido não se cola com facilidade? Você está falando, acho que do tecido da pele, né? Qual é o risco? Acho que é queloide, não é? Algumas pessoas que não sei se é isso. Aqui que a pergunta tenha sido. Será que é cicatrização gástrica? Pode ser. Acho que é isso. O tecido não se cola com facilidade. Deve ter algum problema aí, talvez, de coagulação, sei lá. Então pode ser, ela deve estar pensando, tecido não cola com facilidade, pode ser o estômago que você grampeia, que pode abrir algum grampo, né? Mas não, se grampeou bem e a gente faz um reforço depois chuleando o lugar, não vai ter problema. O da pele é a mesma coisa. Se ela está bem nutricionalmente, ela não tem problema de coagulação, como vocês falaram, nenhum outro problema, para ter sido indicada a cirurgia, ela vai cicatrizar normalmente. A diabética, que é diabética, cicatriza extremamente bem, então não vai ter esse problema. Então, cuidar bem também do ferida, né? Você operou, cuidar bem da incisão. Quanto à dor que vocês falaram agora há pouco atrás, importante que hoje minimizou muito a dor, mas os pacientes são estimulados a andar rapidamente. Começou a incomodar, sai para andar. Andando, a dor vai embora. Então, quanto mais andar, melhor vai ser para o problema da dor. Eu acho que com relação à dor, eu acho que o segredo é esse, doutor, é a formação de gases pós-bariátrico também. A gente fica muito... na verdade, nosso intestino tem vida própria depois, né? Então, você acabou de mexer, então ainda fica meio paralisado. E o paralisado, a dor. É como a criança tem cólica. Sim. Entendeu? Então, o tempo vai fazer melhorar. Agora, se você já estiver movimentando e tudo, aquele movimento, peristaltismo que tem, já ajuda a alça voltar a funcionar, sai daquela paralisação pelo processo de cirurgia e melhora. Então, tem uma pergunta bastante técnica aqui. No caso, o Igor Reis, ele pergunta o que é síndrome de dumping? A gente comentou de início, seria aquela situação, quando o alimento ele passa muito rápido, ele desencadeia o que a gente chama de alterações vasomotoras na pessoa. Então, o carboidrato passa rápido, o líquido que fica na célula do intestino vai para dentro da alça do intestino mesmo, para dentro do canal, e com isso a pressão diminui. Aquela pressão diminuindo dá a sensação de sudorese fria, dá uma sensação de mal-estar, de tontura. Como a Polly falou, a sensação é muito ruim muitas vezes. A pessoa vê o túnel na frente dela, parece que ela vai embarcar ali, né? Tá aguardando que ela vê o túnel, passa a vida dela ali na frente dela. Eu abracei o capeta e voltei. Ela abraça o capeta até, como ela comentou. Algumas torcem para ter dumping, porque quando tem dumping, sabe que vão segurar a peteca para não aumentar muito o peso, né? Porque quando não tem dumping, aí vão comer errado. Mas o que se faz na hora do dumping? O que ela comentou agora, ela comentou que comia chocolate deitadinha. A orientação é essa mesmo, deitar, esperar uns 15 minutos, vai passar e depois acaba o problema. Se hidrata para ajudar a trabalhar bem o líquido também, para já aumentar a pressão, mas é um mal-estar que passa, é passageiro, fica bem. Existe o dumping precoce e o tardio. Tem gente que tem dumping depois de horas e horas e horas que comeu, e que possa ter o dumping de manhã cedo ou à noite, quando exagerou na comida também. Aí a causa seria outra. Mas o dumping seria isso, esse mal-estar que a pessoa tem, com o que é existente mesmo. Estou tentando acessar aqui, não estou conseguindo. Por ter se tentando acessar. Extremamente mais calórico do que deveria. Aí, pega a cerveja lá. É isso aí, pessoal. Estamos aqui observando ainda os comentários de vocês. Aproveita essa oportunidade para fazer a pergunta, tirar a dúvida de vocês aí. Equipe maravilhosa aqui. Nossos convidados estão mega entrosados aqui nas respostas. Então participem aí. Voltando aí para nossa Bonavox, Carlinha Xavier. Manda ver. Bom, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe o que eu queria saber sobre... É rapidinho, a última pergunta, porque eu sei que a gente já estourou nosso tempo. Mas, doutor, vitamina. Fala para mim sobre vitamina. Qual é a importância da pessoa continuar tomando? Tem período? Vamos supor, eu estou fazendo meus exames, não tem nada abaixo, eu não preciso mais tomar. Ou não, eu fiz a bypass e eu tenho a necessidade, sim, de continuar repondo essa vitamina para o resto da vida. Como é sempre falado em todas as reuniões e tudo que a gente tem participado. Sim. Isso é controverso, sempre foi falado e a gente sempre está comentando. Porque a gente percebe que o paciente que suplementa, ele é um paciente melhor. Ele vai estar muito equilibrado, ele não vai ter alterações. Quando a gente faz aquele desvio do intestino, aquela parte que o alimento não vai, que chama duodeno, naquela região ali é absorvido a grande parte do que a gente chama de cátions bivalentes. Então, o ferro, o cálcio, o magnésio, o zinco, é muito absorvido lá.
Se ele não tem aquela situação de absorver tão bem lá, quem vai tentar absorver é o resto do intestino que está ali para absorver. Mas muitas vezes ele não tem essa possibilidade de absorver tudo o que absorveria no duodeno. Normalmente, se o duodeno no ferro, vamos dizer assim um exemplo, absorve 80%, o outro lugar que depois vai absorver não vai conseguir absorver esses 80%. Então, é importante suplementar o tempo todo. Querer ter o problema de não suplementar porque está bem no primeiro, segundo, terceiro ano, quando ele começar a não estar bem, ele vai ter sequela pelas deficiências que ele teve. Então, não vale a pena você ter esse problema. Você pode minimizar um pouco mais da quantidade com o tempo, porque ele já começou a absorver melhor, mas não dá para tirar. E a mulher, lembre-se, né? A mulher de tudo, ela menstrua todo mês, então ela perde muito sangue. O homem vai ter uma anemia crônica com 6 anos. A mulher ela pode ter uma anemia rapidamente, no mês, se ela menstruou demais. Então, a suplementação seria assim, é primordial para você ter essa consciência. Suplementar e acompanhar. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por ter vindo aqui, disponibilizado um pouquinho do tempo. A gente entende como que é o tempo de vocês, assim, a Poli trabalha pra caramba lá na Santa Casa, não para, o doutor também tem as cirurgias, tem a clínica, tem um monte de coisa para fazer e aceitou esse desafio de vir aqui falar um pouquinho para vocês, então eu só tenho a agradecer. Quero agradecer também ao Porfírio Fellner, que fez aqui, ó, o nosso novo cenário. De ontem para hoje nós fizemos esse cenário só por conta dessa live, porque nós tínhamos 3 pessoas para virem aqui, o nosso cenário antes era pequenininho, que é do outro lado ali, não cabiam todas, e aí nós mudamos o cenário de um dia para a noite, só para receber aqui e falar um pouquinho desse assunto tão importante e que me traz tanta alegria de verdade, por isso que eu falo para vocês. Você que está aí, está precisando, você tem indicação, vá na Susan Clean. Faça a sua consulta, liga lá, agenda, faça a cirurgia, sim, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida mesmo. Então, é o que eu posso falar. Se eu posso falar alguma coisa de bom hoje, nessa noite, para você, faça a cirurgia. Você vai ser muito mais feliz, com certeza. Embora falaram aqui um pouquinho de felicidade, eu não era uma pessoa feliz enquanto eu era bem mais obesa, porque eu era bem mais obesa. Eu só dei uma engordadinha agora, mas eu era muito obesa. Então, eu não era feliz. Eu não era a gordinha feliz, eu não era a referência de felicidade. Eu fui uma pessoa feliz após a cirurgia bariátrica. Então, vocês aproveitem, quem puder, quem tiver condições, faça. Poli, Carla, depois pode fazer suas considerações finais. Bom, só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade e um tema que pouco é se falado, né? O pessoal às vezes tem vergonha de dizer. Doutor Jaime, que todo aqui de Suzana agora, e o pessoal aqui de casa, principalmente, que sem eles, né? E sugerir que numa próxima edição a gente levasse num tema mais humorístico, porque eu acho que eu fui meio bagunçada, porque o pessoal, na verdade, o bariátrico, tem uma pessoa que até ele comentou, mas eu não vou falar o nome, muita gente tem problema assim, e tem vergonha de falar, e às vezes chega até na consulta da multidisciplinar, não fala o que está passando, por algum tipo de vergonha. Mas se a gente não fala, a gente não distribui isso, ou compartilha com alguém, a gente vai se afundando cada vez mais. E é isso que o legal de falar sobre bariátrico é isso, é você deixar de ter vergonha, é deixar de falar que você teve uma ressaca de comida, que você tentou comer e passou mal, ou que você naquele dia tentou beber alguma coisa alcoólica mesmo. A gente auto se sabota, essa é a verdade. Nenhum bariátrico é 100% alinhado, não regrado, mas é um tema que tem que ser discutido. Jéssica? Opa, deixa eu ligar o microfone. Pode falar. Então, eu quero, só para finalizar, né? Eu queria agradecer muito o convite de vocês, do Suzana Agora. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Jaime, que foi, vamos dizer, a melhor coisa o melhor médico que eu conheci na minha vida, por ter sido a pessoa que me deu uma vida nova, né? Foi as mãos abençoadas dele. A toda a equipe Susan Clean, as doutoras que eu já falei, Larissa e Fernanda, aos meus pais que foram fundamentais nessa questão de
de aceitação da minha decisão em fazer bariátrica, de me ajudar no pós, de me ajudar até hoje. Quero mandar um beijo aqui, Carla, para minha família do Ceará, minha família daqui de Suzano, que estão assistindo, aos meus amigos de Poá, Mogi, Suzano e diversos outros lugares, que estão prestigiando a nossa live. E dizer que obesidade, ela não é frescura, assim como a depressão, como a ansiedade não é frescura, ela é uma doença. Então, como assim, você aconselhou muitas pessoas que, se tem vontade, tem curiosidade, vá, procure. Porque assim como foi a melhor escolha da minha vida, eu indico ela para todo mundo. Porque muitas pessoas, como a Poli disse, têm vergonha de procurar saber, têm vergonha do seu corpo, não aceita que é uma pessoa obesa, não aceita que é uma pessoa doente. Então, procure. Eu indico, sim, a Suzan Clinic, para mim, é a melhor clínica em relação a isso. E eu só tenho a agradecer. Tá? A todos os meus amigos que estão assistindo, gente, um beijo. Obrigada, Poli, Cowboy, adoro vocês. E obrigada, somente isso que eu tenho para falar. Tem bastante gente assistindo e ficou muita pergunta para trás. A gente não conseguiu, na redação, trazer tudo para cá, mas a gente vai tentar responder aí na medida do possível todos vocês. Cowboy, obrigada por ter aceito o nosso convite e pode fazer também as suas considerações finais. Quem agradece sou eu, né, cara? Programa desse maravilhoso que a gente acompanha diariamente, né? Programa que leva informação à população, maravilhoso, da melhor forma possível, o divertimento e tudo mais, a informação é maravilhosa. O Dr. Jaime, toda a equipe da Suzan Clean, a doutora que me operou, que minha cabeça meio... Peraí. A doutora Isabel, maravilhosa ela, a toda a equipe da Suzan Clean, e algumas amigas minhas que são da recepção, são meninas... A Suzan Clean tem um diferencial, né? Vai desde a recepção... Isso, desde a hora que você entra, o sorriso daquele pessoal lá é coisa impressionante, né? Eles são cativantes, eles cativam a gente ao quadrado. Então, eu só tenho que agradecer a eles, mandar um beijo gigante ao quadrado, a minha filha, que eu sou apaixonado por ela, meu pai e minha mãe nem falam, mas a Lívia é o tesouro da minha vida, né? A minha ex-esposa, Bianca, que foi uma pessoa que me deu muita força, desde o começo ao fim, né? Da questão da bariátrica. E nós somos amigos ao quadrado. E mandar um abraço gigante para o nosso amigo, que é meu amigo particular, o prefeito Rodrigo Axuxi. Doutor Jaime, tenha certeza, eu vou falar uma coisa para o senhor, até porque eu conheço ele fora de política. Políticas públicas voltadas a essa questão, eu tenho certeza que o Rodrigo vai abraçar ao quadrado. Às vezes falta só uma ponte do diálogo. E essa ponte eu tenho certeza que o senhor construiu hoje. E eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção especial a esse assunto. Tá bom? Muito obrigado mesmo aos meus amigos, a minha amiga Poli e a Jéssica, a Carla, que também é bariátrica, já fez bariátrica, e a gente sabe a dificuldade que a gente tem. Então, eu tenho certeza que o poder público vai ter um olhar voltado com muito mais carinho para isso, que essa ponte foi feita a partir de hoje. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos que acompanharam essa live. Obrigada a você. Doutor Jaime, não preciso nem dizer o quanto que eu agradeço o senhor ter vindo aqui falar um pouco desse assunto, que ficaram pelo menos 230 perguntas durante a nossa live para trás, e a gente não conseguiu fazer todas aqui. Isso é o que a gente tem agora. Quando acaba a live, a gente tem um número exato, mais ou menos, de quantas pessoas a gente alcançou. E aí a gente vai passar também. E eu quero que o senhor faça as suas considerações finais. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Carla, olha, foi muito bom. Agradeço o convite de vocês, a participação de todos. Muito bem acolhido aqui. Não conhecia o local, né? Para falar a verdade, eu até não ando tanto no bairro aqui. Sabia chegar, porque eu já vim andando para cá, gosto de fazer minhas caminhadas, mas não tinha ideia que fosse aqui. Mas, de qualquer jeito, agradeço. Foi uma noite muito gostosa. Pena que já está acabando, é um tema que realmente eu gosto bastante, então, se quisesse aqui, ficar até amanhã falando, não tinha problema. Quero agradecer a todos, a vocês que estiveram aqui trabalhando com a gente, aqui para que o programa se realizasse, no caso, né? Comentar também que eu fico à disposição, vou deixar com a Carla aqui, com o pessoal que trabalha com ela, já dizendo que as perguntas que vieram, se quiserem repassar para mim, eu respondo e passo de volta para a Carla. Ou se tiver no meu Face, ou tiver no Instagram da clínica, tiver alguma coisa que as perguntas estiverem lá, todas vão ser respondidas.
200 e pouquinho é facinho responder, fique tranquilo. Tá? A gente vai tentar ser sucinto e responder. Então, vocês não vão ficar sem ter as respostas, porque não deu tempo de fazê-las, fique tranquilo. A Poliana, se a gente comentou até que queria ser mais divertido, poderia ser, né? Não coisa séria, mas eu vejo assim, eu fiz muitas palestras mesmo, e a gente vai conforme a plateia. Se a plateia está meio fúnebre, nós vamos fúnebre, se a plateia está meio séria, com perguntas, porque você vê que eles têm seriedade em perguntar, e são perguntas lógicas, objetivas, então acontece de responder como a gente respondeu. Você viu que o cowboy ele é bem divertido e tudo, e não veio pergunta para ele. Esse trio, viu, esse quarteto. Não, imagina. Mas se fosse, viria pergunta. No grupo que a gente montou em doutor, desculpa interromper o senhor, mas deixa eu falar para você. O problema da Peraí, o cowboy tá falando. Lembrar. Pode falar. Peraí, cowboy, deixa ele colocar o fone. Fala. Doutor Jaime, o problema da poli é o seguinte: a diversão é o seguinte. E tem uma amiga minha que fez bariátrica, até porque ela fez peito, bunda, abdômen, esses trem aí, ela peida que nem vaca na horta, filho. Eu vou falar pra você. Aí ela ficou com vergonha de falar nesse decorrer aí, mas aí a gente tava soltando esse trem aqui. Eu não fiz bunda. Não, mas eu não falei com você, não. Agora no horário não pode, né, Carla? Não, ainda não. A cowboy me influenciou. Ela vai fazer peitinho, vai voltar aqui para falar do peitinho. Eu vou arrumar o que tá torto. Tá bem tortinho. É que ficou penso, né? Tem que amarrar. Liberou, tá de graça, vamos embora. Então, comentando, terminando, se começasse agora a entrevista, já pegaria outro rumo. Depois dessa do cowboy, já... A gente pode fazer uma se fizesse uma seguida, mudaria total. Eu quero agradecer em nome também da Susan Clean, tá? A minha clínica nossa aqui em Suzano, em nome de toda a equipe médica, desde a equipe clínica, a equipe cirúrgica, desde do pessoal da multidisciplinar, que seriam as outras especialidades que trabalham com a gente, a nutrição, a psicologia, a parte da cardio, o educador físico, o fisioterapeuta e por aí vai, todos. Desde os colaboradores também que estão ali, como comentaram, que eles sentem muito bem quando chegam. Então, realmente, os funcionários que fazem aquilo funcionar para que a gente possa atender do jeitinho que a gente atende. A vocês todos, eu agradeço bastante também. E faço homenagem a vocês aqui também hoje, porque fiquei muito contente de terem essa impressão da nossa clínica. Isso a gente deve a vocês, ao trabalho que a gente tem, da parte administrativa e por aí, que a gente, do marketing, né? Todos que trabalham com a gente. A família toda, tá? Os filhos, a namorada também, um beijão pelo incentivo e vamos continuar nisso, tá certo? E a equipe cirúrgica também, que não passa, mas no hospital eu tenho outra equipe que está lá, e que eles vêm só uma vez, que é o dia que eles estão com a gente no centro cirúrgico. Então, é a Tati, é o alemão, né? O alemão que está lá com a gente, mas nada de alemão, ele não tem nada, aquela cordinha. É o grandão? É o moreninho. Ah, eu sei quem é. Ele que colocou a... Ele coloca ele que coloca a meia. Ele coloca a meia e todo. Então, desde a instrumentação, a câmera, os médicos também, o cirurgião, né? O Vinícius, o Luciano, a Isabel, que está lá com a gente sempre operando, então todos a gente tem que parabenizar nessa hora também, porque a gente lá se faz, vamos dizer, lá que as coisas acontecem, e depois no consultório vai acontecendo as outras mudanças, mas a parte cirúrgica é lá com eles, tá? Então eu agradeço, então me coloco à disposição para responder, foi muito bom, foi muito agradável, e o comentário do cowboy também, o Achiuchi, amigo da gente, eu sei da seriedade dele, votei nele, volto de novo. Para mim é um cara extremamente sério, né, que quer bem dessa cidade. É o prefeito que vai ficar para aí, vai se tornar governador e, quem sabe, almeja algo a mais. Então, ele tem o nosso apoio também, tá bom? Obrigado e até uma próxima vez, se tiver essa próxima vez. Com certeza terá, e também a gente já tem um convite feito aqui para uma psicóloga e uma nutricionista, né, Poli? Vamos trazer elas. Marcela e Larissa. Vamos fazer o convite e vamos falar sobre a pasta delas, né? O que elas podem contribuir no pós e no pré-operatório. Com certeza vai ser uma live muito bacana. A gente já vai agendar e mandar para elas lá.
Na verdade, você colocou até a Marcela lá no Ela grupo, tá coitada. eu não sei nem se ela vai interditar a gente, de tanta besteira que a gente tem falado ultimamente lá no grupo, né? Porque ela é psicóloga, eu tô ficando preocupada. É bom ficar, inclusive. E eu quero agradecer a nossa audiência de hoje do nosso Conectando. Lembrando que o Conectando acontece toda segunda, quarta e sexta. Sempre com um convidado especial e sempre com uma entrevista bacana. Na verdade, é um bate-papo. E eu quero convidar você a ficar com a gente segunda-feira. Tem mais. Aproveita, compartilha a live. Pode continuar mandando as suas perguntas. A gente vai mandar assim para a clínica. E não esqueça, Susan Clean. Pode procurar que você não vai se arrepender. Um beijo, boa noite para você e muito obrigada a todos vocês que participaram.